Olá, pessoal. Estamos de volta para resolver as questões da prova da ANPAD de setembro de 2014. Já resolvemos a questão 35 e agora vamos para a 36, que também se refere ao mesmo texto que acabamos de ler, que é uma era politicamente comum. Bom, a questão 36, ela se relaciona com algumas expressões que são utilizadas para garantir a coesão do texto. E aí o enunciado, ele pede que as expressões semanticamente equivalentes, quer dizer e ou seja, foram empregadas pelo autor para. Então, vamos tentar entender essa questão, primeiro pensando o que é semanticamente equivalente. Gente, semanticamente equivalente significa que as duas expressões, no caso, quer dizer e ou seja, são expressões que têm o mesmo sentido, que produzem o mesmo sentido numa oração, num período dentro de um texto. E aí ele pergunta com qual finalidade essas expressões quer dizer e ou seja foram empregadas pelo autor. Ou seja, para que ele usou as expressões quer dizer e ou seja. Então, como é que vai funcionar isso? A gente vai tentar achar no texto, vamos voltar no texto onde elas estão, para tentar entender como que essas expressões foram utilizadas. A primeira delas aparece aqui, ó. Quer dizer, tem urna na jogada. Vamos ler anteriormente para poder entender o que esse período significa dentro do texto. Ele diz, o politicamente correto nasceu nos Estados Unidos, como em geral acontece com tudo quanto é besteira bolada, no sentido de não ofender ninguém e eleger um mínimo de pessoas. O nome diz tudo, politicamente. Quer dizer, tem urna na jogada. Reparem que o quer dizer tem urna na jogada está fazendo referência ao período anterior. O nome diz tudo politicamente. Ou seja, o quer dizer aqui tem a função de retomar para explicar o período anterior. Assim como também vai acontecer com o ou seja. Olha só, o nome diz tudo. Não, correto, correção. Ou seja, fazer o que parece ser o mais expediente no sentido de chegar a qualquer nível de poder. O que isso significa? Significa que o ou seja aqui, pessoal, ele está voltando no período anterior para explicar, clarear as ideias de vocês para o que o autor quis dizer anteriormente. Vamos ver se tem alguma alternativa que vai ser importante e relevante que nos dê essa ideia de explicação, de ratificação. Primeira letra, letra A. As expressões quer dizer e ou seja foram empregadas para atenuar o ponto de vista do autor? O que significa atenuar? Significa minimizar. Gente, eu já disse no início da prova, da correção da prova, o ponto de vista do autor, ele é explícito, não tem nada que minimizar. Então, atenuar o ponto de vista do autor não é a opção correta para nós, já que o texto é um texto argumentativo, opinativo, opinião explícita. B. Esclarecer passagens obscuras do texto. Pessoal, esclarecer passagens do texto estaria correto. O que atrapalha a alternativa A, B? Obscuras. Não existem passagens obscuras no texto. Existem passagens muito claras, inclusive a opinião do autor é muito clara. Letra C. Contrastar com as afirmações anteriores a elas. Pessoal, se as expressões quer dizer e ou seja fossem expressões para contrastar ideias, o texto teria pelo menos uma conotação comparativa para que tenham ideias em contraste. Não é o objetivo do autor. Mais uma vez, qual é o objetivo do autor, pessoal? O objetivo é explicitar a opinião dele. Então, ele não está contrastando ideia nenhuma. D. Desviar a atenção do leitor do foco central do texto. Vamos pensar. Vocês acham que os autores, ao escrever um texto opinativo,
vão ter em algum momento por objetivo desviar a atenção do leitor do foco central? Não necessariamente. Vamos tentar entender que um texto opinativo tem como a principal, né, atividade dele explicitar a opinião do autor. Se ele não tem mais nenhum objetivo em relacionado a esse, como que ele quer desviar a atenção do leitor do foco? É impossível isso. Então, de todas elas, a que você menos deveria marcar e que seria totalmente incoerente seria a letra D, porque nenhum autor quer desviar a atenção do leitor do foco do texto. E aí, mais uma vez, a letra E aparece como adequada. Explicitar uma ideia que poderia passar despercebida pelo leitor. Pessoal, a letra E é a resposta porque o autor, quando usa ou seja, quer dizer, ele está dizendo para você o seguinte: olha, eu disse algo anteriormente que, se não ficou muito claro para você, eu vou explicar de uma outra forma, para que você entenda, porque essa parte é importante no texto. Então, a letra E é a resposta, explicitar uma ideia que poderia passar despercebida pelo leitor. Tanto é que as duas expressões, vamos voltar lá no texto, as duas expressões aparecem em lugares em que a opinião dele aparece como mais explícita, que é o resumo total do texto dele dizer que o politicamente correto é utilizado para conseguir uma ascensão ao poder. Certinho? Então, essa foi a questão 36. Já já a gente volta resolvendo as outras. Obrigada.